E para que a gente não perca os nossos miolos hoje, precisamos ter um bom senso, na verdade, um ótimo senso de autopreservação. Desmiolando. Gente, esse episódio é muito difícil pra mim, porque bate de frente com alguns dos meus princípios. Vocês vão entender por quê. Mas, primeiro eu preciso contar pra vocês dessa conversa que eu tive no carro. Depois do meu grupo de estudos espíritas, eu tava conversando com meu amigo Beto. Oi, Beto! Ele tava me contando uma história. Sabe quando você conhece uma pessoa e ela é muito segura de si? Ela não é metida, ela é segura, sabe? E aí ele tava me contando uma história da época de namoro, na época de flertes dele, porque agora ele já tá quase casando. E aí ele falou, cara, uma vez eu conheci um cara e eu fiquei apaixonado com ele, assim. Tipo, a gente teve uma super noite juntos, ele tava de passagem por BH e foi maravilhoso. E aí depois eu fui visitar ele nessa cidade que ele morava. E quando eu cheguei lá, eu falei que eu não tava indo só pra ver ele. Mas é óbvio que era um dos grandes motivos. E ele não fez questão de me ver. E ele ficou enrolando, falou que tinha que trabalhar muito, que não sei o quê. Aí ele falou bem essa frase assim pra mim. E como eu tenho um senso de preservação muito grande, eu só entendi que não tinha força pra ser. Porque o que é pra ser tem muita força. Então, não era o momento. Não era o nosso momento. Não era pra ser mesmo. Porque eu tava muito empolgada, eu queria muito ver ele. Mas ele não tava. A gente não tava na mesma página. E eu não ia ficar correndo atrás dele. Eu não ia ficar mandando mais mensagem. Porque eu tenho um senso de autopreservação muito bom. Eu falei, ele nem sabe o tanto que essa frase me pegou. Mas eu fiquei assim, meu Deus. O que é ter um senso de autopreservação muito bom? E aí ele falou, eu não fiquei com raiva dele, porque ele falou que tava trabalhando muito, eu não cortei contato com ele, se ele me mandar mensagem, se ele vier pra BH, aí eu saio com ele, não tem problema nenhum, foi muito legal a gente sair, eu sairia de novo, óbvio. Eu só não vou, fazer o esforço de voltar pra São Paulo com a expectativa de ver ele. Isso é ter senso de autopreservação. Ele não é 880. Tipo, se você não fez o que eu quero, se você não me deu toda a atenção do mundo, não demonstrou todo o interesse por mim, então eu nunca mais vou falar com você, vou deletar o seu número, vou te excluir, vou parar de te seguir, sei lá o quê. Não, tipo, a gente pode se encontrar de novo. Eu só não vou fazer todo esse esforço, entendeu? Porque isso é a gente ter autopreservação. E aí vem a frase bombástica, que também me pegou muito, que a minha psicóloga disse pra mim. Ela falou bem assim, Alice, nem tudo que você deseja é interessante viver. Aí ela foi e me deu um exemplo assim, muito bobo. Eu adoro que ela traz uns exemplos muito lúdicos, assim. Ela falou, tá frio, eu desejo um chocolate quente com marshmallow. Eu vou fazer isso pra mim? Não vou, porque eu sei que eu tenho 50 e poucos anos, eu sei que o meu metabolismo tá mais baixo, eu sei que eu preciso controlar ingerir o tanto que ela ingere açúcar. Eu desejo isso, mas eu sei que o que eu preciso agora é um chazinho de hortelã. Isso é o que eu necessito, que é diferente do que eu desejo, entendeu? E ela não pode ter tudo que ela deseja. E aí, por que ela falou isso pra mim? E por que doeu tanto pra mim? E por que isso vai contra os meus princípios? Mas por que eu acho que ela tá certa? Que o meu amigo Beto tá certo? Porque eu sempre acreditei que a gente tem que ser 100% a gente mesmo. E que a gente tem que fazer o que a gente quer. E que a gente não tem que ter firula. E que a gente tem que falar o que a gente sente sempre. E se expressar sempre. Nananana. Vocês já ouviram isso várias vezes de mim. É o meu lema de vida. Só que eu não vou deixar de ser eu mesma. O que eu estou aprendendo eu não vou deixar de ser eu mesma se eu for estratégica, se eu fizer alguns filtros que são importantes. Até porque nós não somos a gente mesmo 100% do tempo com ninguém, a não ser nós mesmos, sabe? Só dentro da gente que a gente conhece e que a gente sabe o quão louco, o quão doido, o quão maluco são as nossas ideias e tudo que passa na nossa cabeça. E nem tudo que passa na nossa cabeça a gente faz. Nem tudo que a gente tem vontade de fazer a gente pode fazer. Então eu tô tentando aprender isso, né? Isso vem muito de uma infância da Alicinha mimada. Mas que também me mostrou um pouco que ser intenso, ser você mesmo, não quer dizer você fazer e falar tudo que você quiser. Uma coisa é diferente da outra coisa, sabe? É isso que eu tô aprendendo. Então a gente tem que aprender a diferenciar algumas coisas. Diferenciar algo que a gente está sendo estratégico de joguinho, por exemplo.
Uma coisa é você fazer joguinho, outra coisa é você ser estratégico. Entendeu? É isso que eu tô aprendendo, que a gente tem que aprender juntas. Porque algumas coisas a gente tem que ter paciência também, sabe? E o amor, ele é uma conquista. E como toda conquista, quando a gente tem... Vamos pensar lá antigamente, conquista de território. Quando você quer conquistar um território jogando batalha naval, jogando esses outros jogos, você precisa de quê? De estratégia, certo? Então, para você conquistar algo ou alguém, você também precisa de estratégia. Isso é você ser inteligente. Não é você deixar de ser você mesmo, não é você jogar joguinho, são coisas diferentes. Então tem gente que acha que usar estratégia é agir friamente. E tem gente, vulgo eu, que usar filtro é a gente deixar de ser você, de deixar de ser você mesmo. Mas o que ninguém fala pra gente é que se jogar de peito aberto em tudo que você sente também pode ser um jeito de se machucar por impulso. E aí a gente vai chamar isso de, mas é a minha intensidade, eu sou muito intensa. Sendo que, na real, pode ser ansiedade ou carência disfarçada de amor. Entendeu? Disfarçada de intensidade. Você vai e fala que, mas é porque eu sou muito entregue a tudo e não sei o que mais o que, nananana. Mas na verdade você só tá sendo ansiosa, não tá com paciência pra esperar o tempo do outro. E aí você age por impulso e chama isso de intensidade. E aí isso está diretamente ligado com o que o meu amigo Beto disse. Autopreservação. Quando a gente sai sem estratégia, sem filtro nenhum, a gente não tá se preservando. Porque é claro que nessa história do meu amigo Beto, ele gostaria de, por exemplo, ter pegado o celular, ligado pra esse cara quando ele tava lá na cidade dele e falado, poxa, eu queria muito, muito, muito te ver, vamos sair, você trabalha outro dia, que não sei mais o que. Ele poderia insistir, poderia criar 1000 desculpas na cabeça dele, de tipo assim, mas e se eu insistir um pouquinho, será que ele anima? Mas não é que ele não correu atrás do que ele não queria, ele correu atrás, só que ele deu espaço pra resposta do outro, viu que a resposta do outro não tava na mesma página que ele e deu um passo pra trás. Então ele também entendeu que ele não poderia ficar insistindo, mesmo que aquilo seja o desejo dele. Então nem todo desejo é verdade, porque depois que passa essa vontade louca de ligar e de encontrar e não sei o quê, ele pode perceber que o que ele achava que era desejo era só uma abstinência emocional. Até porque ele não era loucamente apaixonado pelo cara. Ele é um entusiasta do amor, assim como todos nós somos. A gente gosta de amar, mas não tem como você ser loucamente apaixonado por uma pessoa que você conheceu por uma noite, entendeu? Então, às vezes, é só abstinência emocional, disfarçada de desejo. Então, você tem que pensar, você quer a pessoa ou você quer que o seu ego seja alimentado por ser desejado de volta? Tá entendendo? Quando você quer ser a escolhida a qualquer custo, você tá disposta a diminuir o que você sente só pra caber no espaço que estão te oferecendo. E aí entra de novo a história do Beto. Ele foi até a cidade do cara, fez questão e o cara não fez. Então já tá claro, não é amor, é desequilíbrio, não tá equilibrado. O cara já tava ali na cidade dele. O que o outro tinha que fazer? Esforço, não fez. Então, se você precisa provar que você é incrível pra alguém que não tá nem tentando, talvez não seja amor. Talvez seja medo de não se sentir suficiente. E aí você fica o tempo inteiro tentando fazer mais e perdendo esse grande senso de autopreservação. E aí eu acho muito interessante, pra gente aprender mais sobre isso, diferenciar a ansiedade de intensidade. Intensidade é a nossa profundidade. Ansiedade é a urgência. Quando é urgente, não é um chamado do seu coração. A urgência, ela denota perigo. Eu gravei essa frase assim, escancarado. Não, porque minha intuição tá falando muito forte, que não sei o quê. Se você tá com pressa de fazer as coisas pra ontem, porque a sua intuição tá falando muito forte, ou porque você é intensa demais, se existe uma pressa, você pode dar um passo para trás, porque isso é perigo. Porque o que é o chamado de verdade do seu coração, o que é de verdade a sua intuição, e não a afobação, é quando é algo profundo. Isso é intensidade, mas não tem essa pressa toda, sabe? Você não precisa ser para ontem, porque a intensidade verdadeira, ela é construída.
ela é saboreada, desfrutada. Tipo, eu tô em o nome dessa palavra, eu vejo ela meio que, tipo assim, sabe quando você coloca a coisa em câmera lenta? Desfrutada. Tipo, eu acho que é uma coisa mais devagarinho. Isso é você ter sabedoria. Você entender que o que você quer agora não é o momento, sabe? Que não é o melhor pra você agora. Isso é o que a gente precisa aprender a diferenciar. A ansiedade vai ficar falando pra você assim, vai agora, corre, se joga, agora. Manda, fecha o olho e manda. Isso é ansiedade. O bom senso vai dizer pra você assim, desejo não é comando. Eu posso sentir sem executar. Eu posso esperar. E normalmente quando a gente espera, quando a gente tem a paciência, quando a gente não tá na afobação, é muito melhor, sabe? Esse é um ponto que eu queria que a gente diferenciasse, né? Nossa ansiedade, da nossa intensidade. O segundo ponto que eu anotei pra gente poder diferenciar, hoje tá bem aula, assim, né? Porque bem nerds emocionalmente mesmo. Porque a gente também tem que aprender a diferença entre autenticidade. O outro ponto que eu anotei pra gente poder entender é que autenticidade com filtro é maturidade. A gente acostumou a ouvir muito essa coisa de sem filtro, sem máscaras, não sei o quê. Só que isso não é a gente, tipo assim, rasgar tudo e ficar ali, assim, na carne viva. Não é isso, sabe? A gente ter um pouco desse filtro é maturidade. Porque é a gente saber usar com estratégia. Ah, mas Alice, se eu me contenho, eu vou deixar de ser eu mesma. Essa foi essa frase que eu falei pra minha psicóloga, quando ela me falou isso. Aí ela falou assim, não, você só tá sendo uma versão de você que sabe aonde você quer chegar, que tem sabedoria. Você não precisa se jogar no pace 17 da esteira só porque você sente vontade. Você se conhecer também é você saber dosar. Então, se eu corro na esteira no pace 17, eu acho que eu nem conseguiria, mas se eu corro no pace 15, eu corro, eu vou cansar muito mais rápido. Quanto tempo que eu vou conseguir ficar no 15 na esteira? Sei lá, 1 minuto, 2 minutos? Ainda mais agora que eu tô sem treinar em esteira? Muito menos, 30 segundos. Mas aí se eu vou e coloco no 8, eu consigo por muito mais tempo, sabe? Então isso é você também saber dosar, sabe? E maturidade é você saber que você até consegue correr no 15, mas vai ser muito pouco tempo. Então pra que você vai ficar ali se matando no 15? Você pode ser intensa, mas seja intensa com inteligência, com direção, com maturidade. Você não precisa se calar, mas talvez você precise observar mais antes de você se jogar por completo numa situação. Você pode se jogar, mas vai se jogando aos pouquinhos. É muito mais gostoso assim, é muito mais saboroso, né? Quando você come muito depressa, você nem sente o sabor da comida. Quando você vai comendo garfada por garfada e saboreando cada pedacinho, é muito melhor. Então a gente precisa entender que se a gente for filtrar as coisas, a gente não vai estar mentindo, a gente não vai estar perdendo nossa autenticidade, a gente vai estar se preservando. Então a diferença que a gente precisa entender aqui é você filtrar não é você perder a autenticidade, é você ter maturidade e é você se preservar, tá bom? Então esse episódio é para todos os intensos de carteirinha mesmo, porque eu tive dificuldade de aprender isso, viu? E aí, que a gente entra no último ponto aqui importante para todos nós, que é, pelo amor de Deus, como somos intensos de carteirinha, a gente acha que é 8 ou 80, né? Ou a gente tá super entregue ou a gente tá zero entregue. E não é assim, sabe? Não é, então ou eu vou me entregar por inteiro ou eu não vou me entregar nada. Ou eu vou sentir tudo ou não vou sentir nada. Existe sim o meio do caminho. Existe entrega com responsabilidade emocional, tanto para você quanto para o outro. Então a nossa tolerância, a nossa intolerância, porque intensos também são intolerantes, essa nossa intolerância à frustração, ela faz a gente achar que todo não que a gente recebe é uma rejeição e todo silêncio que a gente recebe é um desinteresse. Não é verdade? Fala se não é. E às vezes pode ser que sim, signifique desinteresse, signifique que a pessoa tá te rejeitando
E você tem que aprender a olhar isso como uma grande bênção. É uma bênção disfarçada de rejeição. Uma bênção disfarçada de um não, de um silêncio, de um desinteresse. Sabe? Aceita isso também. Acolhe isso também, faz parte. Mas só não sai afobada achando que achando que se eu não posso ser 100% eu mesma, falar tudo que eu quero, ser tudo que eu quero, então eu não vou conversar com essa pessoa, então eu não vou dar bola pra essa pessoa, então eu não vou conversar com ninguém. Não é assim, sabe? É só você ser... a minha psicóloga fala muito essa palavra. Você ter astúcia. É só você ter astúcia. Isso pra mim é você ser uma pessoa inteligente. Usar as estratégias na sua batalha naval. Entendeu? E você não vai estar deixando de ser você mesma. Então você pode ser intenso, sem ser impulsiva. Você pode desejar e ainda assim escolher esperar. O bom senso de autopreservação, ele não é uma armadura. Ele não é uma armadura. É um lembrete de que se algo precisa te destruir para acontecer, talvez não mereça acontecer. A maturidade começa quando você percebe que se escutar é muito mais importante do que ser aceita. Info. Eu espero que isso tenha sido uma aula para os nossos corações intensos, para quem é do Clube dos Intensos, da minha marca, que é a Fábrica de Afetos, Isso Não É Um Jogo. Para quem não conhece ainda, por favor, conheçam. Vocês têm 10% de desconto com o cupom MIOLOS para vocês melhorarem os relacionamentos com as nossas ferramentas de conexão. E estamos também com uma promoção super incrível no nosso site. Tá muito nostálgico, tá muito legal. A gente quase nunca faz promoção. Mas quando a gente faz, a gente não vem pra brincadeira. A gente brinca muito, mas quando a gente faz promoção, não é pra brincar, não. Então, se eu fosse você, iria se jogar e usar com muita estratégia e astúcia as suas ferramentas de conexão. Principalmente se você estiver solteira, que eu já falei, eu repito, o tanto que é bom você usar o date. Então eu espero de verdade que a gente aprenda que as coisas não precisam ser 880, que a ansiedade é diferente de intensidade, que a gente precisa se escutar mais e que a urgência denota perigo. Tá bom? Meu sábado na semana, pra quem está me acompanhando no meu Instagram, @AliceMilBratz, está sendo viver as minhas tão merecidas férias que eu faço questão de tirar todo santo ano. Porque eu aprendi muito com os meus pais, graças a Deus, que a vida ela é feita pra desfrutar. E que a gente merece desfrutar, sabe? E eu estou no verãozinho europeu. Gente, juro, tá sendo todo dia um sábado na semana, então... Nesse momento eu tô aqui na minha casa, né? Porque eu ainda não fui, mas eu sei que tá sendo todo dia um sábado na minha semana. E quem tá acompanhando no Instagram, se eu estiver postando, não sei qual vai ser meu mood, se eu vou querer jogar meu celular no mar ou se eu vou querer filmar tudo. Mas provavelmente eu estou andando de bike nesse momento pra cruzar uma cidadezinha até a outra, na França, com a minha amiga Clara. E com certeza a gente tá passando muitos perrengues e sendo muito incrível. Mas é isso, eu conto um pouco mais no grupo dos miolos. E até semana que vem. Beijo! Se você ficou até o final, coloca nosso coraçãozinho de fogo, porque não tem símbolo que simbolize mais a nossa intensidade do que o nosso coração de fogo. Então, coloca aí e vamos ser intensos com intenção e sabedoria. Beijo!